Você já ouviu falar sobre algum escritor negro da literatura brasileira? Bom, se nunca ouviu, hoje eu e a minha equipe vai te apresentar alguns. Pois o tema do nosso trabalho é sobre negros na literatura brasileira. E quem melhor para iniciar essa lista senão o grande Machado de Assis, um dos maiores nomes da história da literatura brasileira. Vamos conhecer um pouco mais sobre ele? Machado de Assis foi um escritor brasileiro, um dos nomes mais importantes da literatura brasileira do século XIX. Se destacou principalmente no romance e no conto, embora tenha escrito crônicas, poesias, críticas literárias e peças de teatro. É uma figura tão importante para o nosso país que a sua biografia foi escolhida para figurar no artigo A Biografia das 20 Pessoas Mais Importantes do Brasil. Machado de Assis faleceu no Rio de Janeiro no dia 29 de setembro de 1908. E aqui vai duas curiosidades sobre Machado de Assis. Xadrez. Esse era o jogo predileto do autor. Ele inclusive chegou a participar do primeiro campeonato brasileiro de xadrez. O tabuleiro e as peças que ele utilizou hoje está em posse da Academia Brasileira de Letras, localizada em Salvador, na Avenida Tancredo Neves. Dinheiro. Você sabia que a imagem do autor já ilustrou uma cédula? A imagem de Machado de Assis foi ilustrada na nota de 1000 cruzados, que circulou no Brasil entre os anos de 1987 e 1990. Agora iremos falar sobre a grande escritora baiana Aline França. Aline dos Santos França, escritora brasileira, nascida em 15 de fevereiro de 1948, em Teodoro Sampaio, aqui na Bahia. Tinha como principais temas a prevenção e revitalização dos valores culturais do mundo negro, engrandecendo as populações de maneira que suas origens, a sua herança cultural e da sua identidade. Sua primeira pública literária é a novela Negão Dono, de 1978. Agora vamos falar um pouco sobre a escritora Maria Firmina. Maria Firmina Diniz foi considerada a primeira romancista negra brasileira, nascida em 11 de março de 1822 em São Luís do Maranhão. Em 1859, publicou o romance Úrsula, considerado o primeiro romance de uma autora brasileira. Em 1887, publicou na revista maranhense o conto A Escrava. Fundou uma aula mista e gratuita para alunos que não podiam pagar, na cidade de Massaricó, a poucos quilômetros de Guimarães. Maria Firmina dos Reis morreu cega e pobre aos 95 anos no dia 11 de novembro de 1917, na casa de uma escrava. Mariazinha, mãe de um dos seus filhos de criação e a única mulher entre os bustos da Praça Pantheon, que homenageia importantes escritores maranhenses em São Luís. Advogado, orador, jornalista e escritor brasileiro. Você conhece o Luiz Gama? Nascido em 21 de junho de 1830, no estado de São Paulo. Nascido de uma mãe negra e livre e o pai branco. Foi feito de escravo aos seus 10 anos e foi mantido analfabeto até os seus 17 anos de idade. Lutou em prol da sua liberdade judicialmente e foi consagrado o maior abolicionista do Brasil aos seus 29 anos de idade. Em 2018, seu nome foi inscrito no livro de aço dos heróis nacionais depositados no Panteão da Pátria e da Liberdade. Luiz Gama faleceu em 24 de agosto de 1882, 6 anos antes da abolição da escravidão.